Boa noite a todos, meu nome é Guilherme, para quem não me conhece. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e muito feliz de ver a igreja cheia hoje. Eu sei que Deus quer falar aos nossos corações. Em especial, eu estou muito feliz por poder participar dessa série que a gente está tendo aqui no culto de sábado, a série Momentum. Eu acredito de todo o meu coração que 2019 é o ano de nós termos o nosso momento, a gente encontrar esse impulso, esse movimento, essa mudança, um despertar de verdade para a nossa juventude aqui em Campo Grande e na Terra, amém? Eu queria começar essa noite contando uma pequena história para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção e que vocês não olhassem essa história com qualquer tipo de pré-julgamento. De verdade, abram seu coração para o que ela quer dizer, tá bom? Em 2013, era o mês de setembro, um grande time de futebol aqui do Brasil, chamado Flamengo, sofreu uma derrota terrível em casa, de virada, de 4-2 para o Atlético Paranaense. Com todo respeito, é considerado um time mediano aqui no Brasil. E depois daquela derrota, o treinador do Flamengo, então, ele chega na sala de imprensa, na coletiva, e avisa para todo mundo o seguinte: olha, esses jogadores, esse time, eles não conseguem entender a minha filosofia do futebol, e é por isso que essa noite eu peço minha demissão do cargo. Um pouquinho antes desse dia acontecer, o Flamengo tinha acabado de eliminar um dos grandes times do Brasil na época, que era o Cruzeiro, da Copa do Brasil, mas ainda assim o time estava jogando muito mal, estava lutando contra a zona de rebaixamento, estava na última posição antes da zona de rebaixamento, e o time sofreu uma derrota terrível em casa. E aquele treinador chega então e pega todo mundo de surpresa, a diretoria, os jogadores, a imprensa, ninguém esperava aquilo. E no meio, já era o terceiro treinador do Flamengo do ano, e ele chega e fala: olha, eu peço demissão. E isso foi um choque no Brasil, porque o Brasil tem uma cultura de demitir os líderes, demitir os treinadores, mas o cara pedia demissão assim do nada, ele não falou aquela história de foi um comum acordo, não, ele simplesmente chegou e falou: eu quero me demitir do Flamengo. E aquilo foi um choque para todo mundo. Mas eu também entendo que aquilo foi um momento que mudou a trajetória do Flamengo no ano. Um pouquinho mais para frente, uns meses depois, com esse momento de impacto, de choque, o time se juntou, o time decidiu fazer com que aquele ano seria diferente, e eles iam fazer alguma coisa, eles iam agir. Depois daquele choque, não tinham o que eles fazer, eles precisavam agir e jogar diferente. Então, em dezembro daquele mesmo ano, o Flamengo se encontrava no mesmo estádio, no Maracanã, enfrentando o mesmo Atlético Paranaense. Só que dessa vez eles estavam jogando a final da Copa do Brasil, para ser campeão. Isso aconteceu em 2013, foi o último título relevante do Flamengo, já faz aí quase 6 anos. Mas ainda assim, essa é uma história que eu, como amante do futebol e torcedor do Flamengo, é uma história que me motiva muito, porque eles não tinham mais o que fazer. O próprio treinador tinha pedido demissão, falou: os caras não entendem nem o que eu estou falando. Mas aquilo foi uma chave de virada. E a partir daquilo, o time do Flamengo decidiu mudar a trajetória deles no campeonato. Eles não foram rebaixados e ainda saíram campeões do segundo, talvez, principal campeonato do país. Nos últimos 2 sábados, nós ouvimos palavras realmente inspiradoras e desafiadoras. O Yuri falou sobre a visão, e todo mundo vai chegar em algum lugar na vida. Ele falou essa frase. Só que tem pessoas, são poucos os que chegam em algum lugar de propósito. Então, na última semana, o Felipe falou uma palavra encorajadora sobre fé, como a fé pode nos mover. E os frutos da nossa visão, os frutos do nosso propósito, eles são consequências do tamanho da nossa fé. E por nós estarmos numa série de pregação, um assunto, ele com certeza tem a ver com o outro. E quando você tem uma visão e você tem a fé que aquela visão é possível, não te resta nenhum passo senão o passo de agir. E essa noite eu quero falar com vocês sobre ação.
Há um texto em Tiago 2, do versículo 14 até o 17, que diz: do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, depois de nós recebemos uma visão vinda de Deus, e nós nos enchemos de fé, não existe outro passo a não ser o passo de agir, o passo de fazer alguma coisa. E para falar sobre ação, sobre como nós podemos agir após receber essas instruções, eu quero essa noite refletir com vocês numa história bem conhecida da Bíblia. E está lá em Mateus, capítulo 14, a gente vai ler a partir do versículo 22. Se você puder abrir sua Bíblia. Esse vai ser o nosso texto base para essa noite. É uma história bem conhecida quando o barco dos discípulos está no meio de uma tempestade e Jesus aparece para eles. Quem quiser ler pela tela, tem aqui atrás. Então, Mateus 14, a partir do versículo 22, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, aqui está a sua palavra, Deus, e ela é verdadeira, ela é atual, e ela principalmente é alimento para as nossas almas, Deus. Nessa noite nós queremos nos alimentar daquilo que o Senhor tem para nos dizer. Queremos que essa palavra caia em terra fértil no nosso coração, e que principalmente essa palavra desperte em nós, Deus, um querer de agir, Pai, uma vontade de ação, de mudar a realidade do lugar que a gente vive, Deus. Que o Senhor faça isso essa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa mesma história, esse mesmo relato, ele aparece em outros dois livros da Bíblia, que é no livro de João, capítulo 6, e no livro de Marcos também. Mas uma das principais diferenças é que nesses dois outros livros, a história não fala sobre Pedro andar sobre as águas. E é por isso que eu escolhi, então, a passagem de Mateus. Alguns pesquisadores chegaram até a duvidar se Jesus e Pedro tinham realmente andado sobre as águas, mas a palavra no grego usada para descrever essa história é realmente sobre as águas, que é em cima de alguma coisa. Então, e está na Bíblia, né? Outro fato super importante para a gente acreditar que realmente aconteceu.
A passagem ela se inicia com Jesus insistindo. Algumas versões falam que Jesus estava compelindo os discípulos a entrarem no barco sem ele. É importante a gente entender o que estava acontecendo um pouquinho antes disso, para por que Jesus não queria estar naquele barco naquele momento. Um pouquinho antes, na passagem anterior, Jesus acabara de realizar o milagre da multiplicação de pães e peixes. E aquilo foi realmente impressionante. De 5 pães e 2 peixes, você alimentar uma multidão de 5 mil? 5 mil homens. Era muita gente. E as pessoas ficaram atônitas, ficavam impressionadas com tanto de poder que havia em Jesus. E o problema é que isso a gente só vai entender se a gente ler essa passagem em João 6, é que muitos daqueles ali estavam planejando a base da força, colocar Jesus como rei de Israel. Israel vivia uma grande opressão do Império Romano naquela época, e como muitos de vocês sabem, era esperado que viesse o libertador, o novo rei, o Messias, que fosse libertar Israel daquela opressão política. Alguns historiadores acham que, inclusive, alguns dos discípulos queriam que Jesus se tornasse rei, queriam forçar Jesus a assumir o reinado de Israel ali naquele momento. Então Jesus, e vocês vão entender o porquê que isso é importante um pouquinho mais para frente. Jesus, nesse momento, então, ele impele, ele pede, insiste para os discípulos com que eles vão no barco sozinho. Então, o nosso texto ele começa com essa história. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Nós vamos entender o que tipo de ação que Deus quer que nós tenhamos, e aqui nós vamos aprender com um pouquinho de Jesus, um pouquinho com Pedro. Mas, de primeiro, eu quero falar para você que não existe qualquer tipo de ação que não comece na oração. Jesus ele entendia isso melhor do que qualquer um de nós, e se você for ver toda a história de Jesus na Bíblia, sempre antes de algum grande momento que ele tinha, ele se encontrava em oração. Antes de ir para a cruz, ele estava orando. Antes dessa travessia, ele estava orando. Antes de escolher os 12 discípulos, ele estava em oração. Jesus entendia que antes de qualquer tipo de ação, você começa através da oração. A oração, ela acalma a nossa alma, ela traz foco e, principalmente, ela nos conecta com Deus. A oração, ela não deve ser vista como a preparação para alguma coisa. Você não se prepara para alguma coisa orando. Você começa alguma coisa orando. Isso é algo muito importante, inclusive a palavra oração já tem ação, porque muitas vezes a gente acha que a oração ela é uma preparação, mas ela já é a ação em si. E Jesus sabia disso. Mesmo depois de um dia corrido, um dia que eu diria que foi um grande dia de uma multiplicação de pães, de pessoas tentando forçá-lo a fazer coisas que ele sabia que não poderia fazer. Mesmo assim, Jesus encontrou tempo para orar e para estar junto com o Pai. Dwayne Roberts, que é um dos fundadores do IHOP, ele diz que Deus quer que aqueles que tenham influência promovam amor por Jesus. E isso só vai acontecer quando a igreja de Jesus achar deleite e achar prazer em oração. Nós precisamos definitivamente orar mais. Em Mateus 25, uma história muito famosa também, do 1 ao 13, Jesus conta a parábola das 10 virgens. As 5 prudentes, as 5 que tinham sensatez, elas preparam o seu óleo, e desse óleo você pode entender que é a unção, a oração que vem de Deus, e elas estão na expectativa do seu noivo, a expectativa da ação com o seu azeite. E as 5 que não levaram, no final ficaram para trás, porque já não tinham azeite para colocar nas suas velas. Todo aquele que não inicia a sua ação através de uma oração, vai ficar para trás e não vai conseguir completá-la. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos encontrar esse lugar de azeite, esse lugar de oração, para não chegar no final, não chegar na hora das coisas acontecerem e nós não estarmos preparados.
Eu acredito que a gente tem muito a aprender aqui logo no início, porque nós vivemos em uma época que é um pouco confusa em relação aos frutos que a oração gera. As nossas orações, muitas vezes, e eu acredito que isso tem acontecido ao longo de vários anos, elas são carregadas de pedidos, são carregadas de ordens, mas não de pessoas que realmente querem se conectar e conhecer mais a Deus. Nós precisamos nos lembrar que Deus, Ele é o ponto de partida e o ponto de chegada de qualquer ação que a gente possa tomar. E se nós não começarmos nos conectando com Ele, a gente vai errar. Há um movimento de oração global tomando várias partes do mundo. Em 1999, Mike Bickle, ele foi tomado por uma visão vinda de Deus, e ele foi desafiado a estabelecer uma casa de oração que funcione 24 horas por dia, todos os dias da semana, onde dia e noite pessoas estão ali orando e adorando a Deus. E isso acontece de 1999 até hoje, sem parar, 24 horas por dia, todos os dias, lá em Kansas City, tem pessoas orando e adorando a Deus. Nós não podemos ficar de fora do que Deus está fazendo. Se há um princípio para a nossa ação, ele é a oração em si. Então, a nossa primeira lição da noite é que nós precisamos orar, nós precisamos nos conectar com Deus, e esse é o início de qualquer ação que a gente possa tomar. A segunda lição que a gente pode tirar dessa história é que a gente não pode confundir o que é ação com o que é impulsividade. Muitas pessoas acham que essa passagem é mais um relato sobre Pedro e sua impulsividade. Assim como ele foi impulsivo ao falar que não negaria jamais Jesus, assim como ele foi impulsivo a cortar a orelha de um dos guardas tentando defender Jesus, muitas pessoas acham que essa história é mais uma história de impulsividade de Pedro. Mas eu tendo a discordar um pouquinho. No versículo 28, Pedro ainda diz, antes de se lançar no mar, ele fala: Jesus, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. A verdade é que quando se tem uma visão, tem fé suficiente e se ouve a voz de Jesus, é impossível que a gente não haja. Pedro estava ali tendo uma visão de seu mestre, um pouquinho turva talvez com a tempestade. E talvez só de ver Jesus, de desconfiar que fosse Jesus, ele não tomaria uma atitude, ele não se lançaria no mar. Mas quando ele ouviu a resposta e a direção vinda de Deus, falando, venha, então ele foi. Então o meu conselho é que, e uma coisa está ligada à outra, o início da oração, da ação, sempre vem com uma confirmação daquilo que Deus quer fazer em você. Como que a gente vai saber dessa confirmação? Lendo a Bíblia, nos conectando com Ele, orando. Todo início de ação, e para você não cair no erro da impulsividade, ele começa quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra de afirmação de Deus dizendo, vem ou vai. Mas eu entendo também que isso é um grande desafio para a nossa geração. Controlar a nossa impulsividade, controlar a nossa ansiedade pelas coisas, de querer fazer, de querer agir. Ainda mais a gente vive na famosa geração fast food, que quer tudo rápido, quer tudo na hora. E eu tenho um dado impressionante da OMS, Organização Mundial da Saúde. O Brasil é um dos campeões mundiais no índice de ansiedade, com 9,3% da população sofrendo desse mal. É quase que uma pessoa a cada 10 tem algum tipo de transtorno de ansiedade. E quando nós falamos em controlar os nossos impulsos, é um pouco difícil na nossa realidade. E não só isso, nós temos também dificuldade de reconhecer o que é uma ação assertiva, o que é impulsividade, e também, muitas vezes, nós ficamos presos, como Pedro, na nossa passividade. Se Jesus te deu uma visão, se você tem fé o suficiente para acreditar que aquilo é real, e se Ele falou com você, te dando uma confirmação, aí não espera mais. Vai e faça o que você tem que fazer. Nessa mesma passagem, outros discípulos estavam no barco, Pedro não estava sozinho ali. Eles também viram e ouviram as mesmas coisas que Pedro ouviu e viu.
E talvez a nossa passividade esteja no medo de encarar as coisas sozinho, mas uma coisa é importante. A solitude é uma grande disciplina espiritual. Jesus subiu para o monte para orar sozinho. Muitas vezes você tem medo de dar o próximo passo na sua vida, porque você está sozinho naquela situação. Mas lembre-se que Jesus subiu sozinho ao monte para orar. E Pedro estava sozinho ali naquele momento, era ele e Jesus. E se Jesus falou para ele, vem, vai, você vai. Se Jesus falou para você, vem, você vem. Ah, eu estou sozinho, não tem problema. Ah, eu estou com medo, vai. Então, o primeiro passo para as nossas ações é começar isso em oração. O segundo passo para as nossas orações, para as nossas ações, é não confundir o que é ação com o que é impulsividade. E o terceiro passo, esse é o último passo, mas ainda não estou acabando, é deixe tudo de si no que você fizer. Uma terceira lição que nós tiramos dessa história é que tanto Jesus como Pedro, eles eram incansáveis naquilo que eles faziam. Eu vou mais uma vez relatar o que estava acontecendo antes dessa história. Jesus estava pregando para 5.000 pessoas, sem microfone. Era aqui no gogó, como a gente fala. Logo após isso, ele fez uma grande multiplicação de pães. Eu imagino todo mundo ajudando a servir, inclusive Jesus, porque ele era servo. E servindo aquela multidão, logo após isso, ele sobe até um monte. Quem já fez trilha ali no Morro do Ernesto sabe que é cansativo. Logo após isso, ele desce de novo, ele vai em direção ao barco, andando no meio de uma tempestade, e ali fala que o barco já estava distante da terra, e mesmo assim Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Logo após o barco acalmar a tempestade e chegar em terra calma, pessoas vieram até Jesus e ele curou mais e mais doentes. O que eu quero dizer com tudo isso é que Jesus era incansável no que ele fazia. Ele era implacável no que ele fazia. Tão implacável que ele deu da própria vida dele para que nós tivéssemos vida. Às vezes o cansaço, a correria das nossas vidas, eles acabam se tornando desculpas e um refúgio para nós daquilo que nós temos que fazer. Mas pensa bem, cara, eu não quero chegar no final da minha vida e no meu velório tocar aquela música do Titãs, que eu devia ter feito tal coisa, devia ter amado mais. Não, cara, eu quero amar tudo que eu tenho para amar agora. Eu quero fazer tudo que eu tenho para fazer agora, porque o meu mestre era assim, e se eu sou discípulo dele, eu também vou fazer. Se nós somos discípulos de Jesus e nós temos uma visão clara que ele tem falado a nós, se nós temos fé o suficiente, estamos orando por isso, por que nós não vamos dar 100% das nossas vidas, se foi isso que ele fez? A minha avó Alice, ela já tem 91 anos, e é engraçado que às vezes você vai falar com ela, fala, ô vó, estou cansado, quero descansar. E ela fala, que descansar o quê? Descansar é só na glória. E ela já tem 91 anos. Algumas versões na Bíblia, a que a gente leu, falou que Pedro saiu do barco. Algumas versões falam que Pedro pulou do barco. Ele deixou tudo, disse, Jesus falou, vem, então eu vou. Então ele pulou, não simplesmente saiu. Que nós sejamos incansáveis em nossas ações. Eu sei, a gente vive num contexto que, cara, tem gente que trabalha muito mais que eu, tá? Mas eu já acho que 8 horas é muito. Eu sei que a gente tem as correrias do nosso dia a dia, tem filho, quem tem filho para cuidar, faculdade para fazer, trabalho, estudo de manhã. Mas, cara, se você está fazendo isso, vai até o fim. Faz com tudo que você tem, com todas as suas forças. Seja incansável no seu agir. Mas, principalmente, se Deus te deu uma visão, é ali que você vai deixar tudo de si. O resto é secundário. De verdade. Se Deus te deu uma visão e Ele falou, faz, cara, dá tudo de si ali. Então, as 3 coisas que nós podemos aprender com esse texto nessa noite, e que eu queria deixar para vocês, é que nós, antes de começar qualquer coisa, a gente começa na oração.
que nós não podemos confundir as nossas ações com a nossa impulsividade e que nós precisamos deixar tudo de nós no que fazemos. Amém? Mas o texto não para aí. Agora eu estou começando a ir para o fim, tá? Pedro hesitou. Pedro pulou sobre as águas, e a Bíblia fala que ele estava andando sobre as águas, mas ele sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E é engraçado isso, né? Porque parece que ele não ficou com medo da tempestade em si, ele ficou com medo do vento. Mas ainda assim ele estava lá. Mesmo com medo, ele estava lá. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas que nós temos que fazer, porque a gente tem medo do fracasso. A gente tem medo de fracassar. Talvez Pedro nem soubesse em que situação do lago, do mar ali ele estava, se tinha para onde ele nadar caso ele começasse a afundar, mas ele não ficou com medo do fracasso. Tem uma frase que diz que você vai falhar 100% das vezes que você não tentar. E Deus, a perfeição que Ele espera dos seus atos, Ele sabe que só Ele pode dar. Não tem o que você possa fazer que você vai ser 100% perfeito. E Deus entende isso completamente. E foi Ele que te criou. Ele entende completamente que você pode vir a falhar. E isso não é uma coisa para você se decepcionar. Ele te criou assim. Mas quando a nossa visão embaça, a fé fraqueja, Jesus ainda está lá com a mão dele estendida. Foi isso que ele fez com Pedro. E logo após a constatação de Jesus e do poder que ele tinha de pegar um cara que estava afundando, de acalmar uma tempestade, pessoas foram levadas a serem curadas por ele. Uma ação talvez meio inconsciente, meio imprudente de Pedro, levou que pessoas encontrassem a salvação naquele lugar. Uma ação que talvez poderia ser só mais um teste de fracasso para aquele que havia de fracassar várias vezes ainda, foi uma ação que fez com que pessoas reconhecessem que Jesus era o Filho de Deus e que nele havia salvação. Cara, não tenha medo de fracassar. Não tenha medo de fracassar, porque Jesus sabe que você pode vir a fracassar. Mas não deixe que isso seja um empecilho de você fazer aquilo que você tem que fazer. Mas eu acho que a maior lição que esse texto nos dá é que nós, aqui hoje, depois de todo esse tempo que essa história aconteceu, nós também estamos no meio de uma tempestade. Nós estamos no meio de uma tempestade no mundo em que a gente vive, e o problema é que o barco, a igreja, a religiosidade, ela traz uma falsa sensação de segurança. E, cara, a gente não está mais seguro porque estamos dentro do barco. Aqueles discípulos os outros se sentiram, Jesus está ali, mas aqui no barco eu acho que eu vou ficar mais seguro. Se você continuar sem fazer nada na sua vida, o barco vai afundar com você dentro. É melhor confiar que Jesus vai estender a mão dele caso você esteja afundando, do que confiar numa embarcação que pode vir a afundar. Eu quero convidar você nesse momento a abrir os seus olhos e preste muita atenção. O que é essa tempestade que nós estamos vivendo? O barco instituição, o barco chamado a igreja enquanto organização, ela está encontrando um iceberg no caminho, e esse iceberg se chama choque de realidade. Esses dias eu estava assistindo um documentário em forma de série em casa, que ele se chama Tales by Light, se você quiser ver no Netflix, onde fotógrafos e cinegrafistas, eles retratam algumas realidades do nosso mundo. E a primeira história são de crianças em Bangladesh, onde o trabalho infantil ele é totalmente aceitável e, inclusive, ele é incentivado pelos pais.
Aquelas crianças vivem numa condição subhumana. Elas moram na beirada, exatamente na beirada de um trilho de trem que passa a cada 10 minutos. Então é uma favela onde no meio do trilho de trem. E muitas daquelas crianças trabalham em fábricas de alumínio, onde resquícios de pó de alumínio entram na pele delas. Algumas trabalham em uma fábrica de balão de festa, de látex, onde são produtos extremamente tóxicos e não tem nenhum tipo de segurança ou ambiente de trabalho. E tem crianças que trabalham nos 2 empregos, cada semana fica em um. Essa é a tempestade que a gente se encontra. Essa é a tempestade que o barco instituição está navegando. E você não precisa ir muito longe. Aqui no lixão de Campo Grande tem crianças que trabalham como catadores de lixo, desde os seus 5, 6 anos de idade. Você não precisa ir lá em Bangladesh. Essa tempestade, ela está aqui fora da PIB, da Primeira Batista. A gente se encontra aqui bem no meio. E eu me pergunto, Jesus, como é que foi que eu me acomodei aqui dentro do barco? Porque muitas vezes a gente critica o Pedrinho porque ele pulou do barco e afundou, mas talvez você se encontre igual os outros discípulos que estavam com medo também, ficaram com mais medo ao ver Jesus, e estavam se sentindo bem ali dentro do barco. O nosso momento tão esperado não é para simplesmente no meio de uma tempestade a gente pensar em reformar o barco. Vamos colocar aqui uma luzinha diferente. O momento, uma visão que Deus te deu não é para que no meio da tempestade você queira adornar o seu barco, decorar o seu barco. Se Deus está te dando uma visão, o seu momento é para que você pule dentro dessa tempestade e fale, eu vou fazer alguma coisa. Se você parar para pensar, e eu falei que era importante a gente entender o que estava acontecendo, em João 6, quando a Bíblia fala que tinham pessoas que queriam forçar Jesus a se tornar rei, e eu falei que alguns dos discípulos eram esse tipo de gente, é exatamente por isso, porque talvez eles estavam olhando para o barco deles, para Israel enquanto nação. Nós precisamos de uma liberdade política, nós precisamos de um rei libertador para nós, e não era isso que Jesus veio fazer, não é isso que Jesus quer fazer em nós. Ele não veio para adornar o nosso barco, Ele veio fazer com que a gente ande na tempestade com Ele. Tiago 1:27, um texto lindo da Bíblia, ele fala que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper pelo mundo. Lá em cima eu falei bem no comecinho que Tiago fala que a nossa fé e as nossas obras são de ajudar aqueles que necessitam e nada além disso. E eu quero falar para vocês, essa é a religião verdadeira, cuidar dos nossos órfãos e viúvas em dificuldades. Uma pesquisa recente feita pelo The Spectator, ele traz alguns dados muito interessantes para nós. É a porcentagem de pessoas que dizem que a religião é importante em determinados países, tá? Na Etiópia, 98% das pessoas acham que a religião é algo importante. Na Indonésia, 93%. Na Nigéria, 88%. Na Índia, 80%. No Brasil, 72% das pessoas acham que religião é algo importante. Na Grécia, 56%. Nos Estados Unidos, 53%. No Canadá, 27%. Na Espanha, 22%. Na Austrália, 18%. Na Rússia, 16%. Na França, 11%. No Japão, 10%. No Reino Unido, 10% também. E na China, 3%. Quando eu falo de religião aqui, eu estou falando religião o geral. As pessoas, essa pesquisa trata do cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, tá? É religião geral. Mas é engraçado a gente parar para pensar nesses dados. A China, 3% das pessoas acham que religião é importante.
A China, que é um país que até pouco tempo atrás fazia controle de natalidade, onde os casais poderiam ter um número restrito de filhos. A gente já ouviu tanto relato de bebês chineses sendo encontrados em latas de lixo porque os pais não podiam cuidar. Eles tiveram aquele filho, não podiam fazer nada, então desperdiçavam seus filhos. As taxas de aborto são altíssimas na China e eles acham que a religião não é importante. O Brasil, apesar de parecer um país muito religioso, onde 72% das pessoas acham que religião é algo importante, o Brasil é conhecido como um país muito fiel. A gente recebe visitas regulares dos papas. É uma nação onde tem santos importantes na Igreja Católica. É uma nação onde vários pregadores do mundo falam que Deus tem olhado para o Brasil, que o Brasil é uma nação com grande potencial de missionários. O Brasil é um país que envia muitos missionários, mas o Brasil também é o 7º país com o maior número de mortes, de homicídios entre crianças e adolescentes. Será que a religião é tão importante quanto a gente tem falado? A Austrália e a Rússia, a Austrália 18%, a Rússia 16%, são 2 dos 5 países com a maior taxa de depressão no mundo. E a Rússia ainda entra nos primeiros índices de suicídio, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Se você conversar com pessoas que já moraram no Reino Unido, que já estiveram lá por um tempo, que elas vão te relatar que as pessoas lá são depressivas, as pessoas são muito para dentro, muito fechadas, o tempo é nublado, as pessoas não se comunicam facilmente, não é fácil de fazer amizade, é um país depressivo. E só 10% acham que a religião não é importante. O que eu quero dizer com tudo isso é a religião verdadeira. É a religião que cuida dos órfãos, das viúvas. É a religião que não deixa se corromper pelo mundo. É a religião que ajuda os outros em suas dificuldades. Quando eu penso em Jesus, Ele veio para suprir todas as nossas necessidades físicas e espirituais. O amor, ele é sim a maior lição de moral possível. Nós dizemos que o mundo precisa de mais amor. E o que é isso? O que é um amor que não se entrega, que não age, que não dá tudo de si? O que é um amor que prefere a lacração? O que é um amor que prefere sair por cima sempre? Isso não é amor. Isso não é agir. Jesus, ele se entregou até o fim. Jesus, ele andava e se importava com esse tipo de gente. Jesus fala que o reino dos céus é daqueles que reconhecem que são pobres de espírito. Tem muita gente que acha que a religião é importante, mas está vendo a religião de uma maneira errada. Tem muita gente que acha que a religião não é importante, mas é porque eles ainda não conheceram a verdadeira religião. É um desafio muito grande para nós, mas nós precisamos fazer alguma coisa. A foto do tema ação é a foto de Madre Teresa de Calcutá. Ela é muito famosa, uma mulher muito famosa pelos seus atos, por aquilo que fez. Não media esforço para ajudar aqueles que necessitavam. Aos 19 anos, ela decidiu deixar a Europa. Ela tem descendência europeia, ela nasceu na Europa. Ela estava num, acho que é convento, né? Desculpa, convento. Aos 19 anos, ela recebeu uma visão de Deus que ela precisava ajudar pessoas na Índia. Ela deixou de lado toda a comodidade dela, se mudou para aquele país e, através de suas ações, ela mudou a realidade de várias pessoas naquele local. A Índia é um país muito pobre, que tem muitas regiões pobres, com pessoas vivendo em terríveis desigualdades. Se você estudar um pouquinho sobre o sistema de castas, sabe que isso é desumano. E ela resolveu dar tudo de si, depois de receber uma visão de Deus, que ali ela precisava fazer alguma coisa para ajudar aquelas pessoas. Tem uma frase dela que diz que
o dever é algo muito pessoal. Decorre da necessidade de se entrar em ação e não da necessidade de se insistir para que os outros façam alguma coisa. Nós, como discípulos de Jesus, que recebemos a visão e que acreditamos nele, é nosso dever fazer alguma coisa. Não importa se quem está junto com a gente no barco está com medo, não quer fazer outra coisa, é seu dever. Se Jesus te chamou, você vai. Se Jesus falou com você, faça, então você faz. Se você está com medo de fracassar, se você está com medo de ir sozinho, você vai mesmo assim. Porque quem chamou, Ele é fiel para cumprir a boa obra. Agora eu estou encerrando mesmo. Eu queria convidar a banda para vir. Nós vamos louvar a Deus com muita alegria. Mas eu quero encerrar essa noite te fazendo um alerta e um desafio. O alerta é que depois de tudo isso que a gente ouviu, e eu não falei sobre isso antes, mas eu queria falar agora, não espere glória nas suas ações. Porque se a sua visão e a sua fé não te levam ao encontro da pessoa de Jesus, como foi com Pedro, então elas estão erradas. E quando você encontra a pessoa de Jesus, você não encontra alguém que veio buscar glórias aqui na terra. Você não encontra alguém que se vangloriava das coisas que estava fazendo. Pelo contrário, Filipenses 2:5 fala que ele deixou a sua glória, humilhou-se até a morte de cruz. Ele veio encontrar aqueles que estão perdidos, morrer por eles. E na verdade, no fim da vida, ele foi humilhado pelas pessoas e não glorificado pelas pessoas. Então, se você está pensando que os seus atos vão te gerar glória, e talvez eles gerem, mas se a sua motivação é essa, então está errado. O meu alerta é esse. E Max Lucado diz que fé não é crer que Deus vai fazer aquilo que você quer. Fé é crer que Deus vai fazer aquilo que é certo. E se Deus tem te dado fé, como o Felipe falou na semana passada, para fazer alguma coisa, você vai fazer o que é certo, isso gerando glória para você ou não. E meu desafio nessa noite é que você pode até afundar no caminho, mas mantenha o foco. Assuma a posição, assuma o risco de entrar no meio da tempestade e você vai chegar lá. Eu falei sobre isso com os líderes da Rede Uni no final do ano passado, no encontro que a gente teve. Tem uma companhia, uma empresa que eu admiro muito, e que é a Ford. E eu gosto muito também do fundador da Ford, que é Henry Ford. O lema da Ford é Go Further, que pode ser traduzido como vá além, ouse ir além do que você tem feito. E Henry Ford foi um cara que foi além do que ele já tinha feito. Ele revolucionou a indústria automobilística no mundo. E se você tem um carro bom hoje, ou se você só tem um carro que já é muito bom, isso se deu porque ele foi um cara que teve atitude. Ele foi um cara que ousou ir além. Ele foi um cara que, enquanto os outros estavam ali dentro do barco, ele falou: eu vou entrar no meio dessa tempestade e vou fazer alguma coisa para mudar. Isso tem muito a ver com a história de Pedro. Isso tem muito a ver com tudo que nós temos ouvido em relação a ter uma visão, fé e ação. Porque Pedro, ele viu Jesus e decidiu ir até o encontro. Uma visão, fé, o primeiro passo para fora do barco é tudo que você tem que fazer. Quer saber? Não precisa ser um passo. Cara, pula logo. Pula que você vai andar sobre as águas. A Bíblia fala que Pedro afundou, mas antes de afundar, ele andou sobre as águas. Ele fez alguma coisa. Eu queria convidar você a ficar em pé. Eu gostaria de fazer uma oração com você nesse momento. Nós ouvimos uma palavra e de verdade, particularmente, essa palavra foi muito desafiadora.
esses dias a gente estava numa roda de amigos e a gente estava falando sobre a nossa vida há um tempo atrás, desafio lá, 10-Year Challenge, e a gente estava falando que a gente tinha um projeto de ajudar crianças em situações de risco lá no lixão aqui de Campo Grande. Era um projeto muito impactante, o PP falou sobre isso um pouco na palavra dele. E aí a gente estava falando, e tal, a gente fazia lá, era muito legal ver as crianças. E uma das pessoas que estavam na roda era uma menina que não viveu aquela época com a gente, ela entrou recente para a galera, vamos assim dizer. E ela perguntou, ela virou para a gente e falou assim, por que vocês não fazem mais? Naquela hora eu fiquei sem saber o que responder para ela. Não sei se é o meu medo de dar o próximo passo. Não sei se é a minha correria do dia a dia que me impeça de dedicar tudo de mim nas coisas de Deus. Mas eu não soube responder. E a verdade é que Deus tem um grande desafio para nós. Ele quer levantar entre nós Pedros, Madre Teresas, Viviane Vaz, do Projeto Nova, Wallace, como o PP falou. Deus quer levantar pessoas que enfrentem o medo, olhem para a tempestade e falem, cara, o meu barco é bom, mas eu vou sair, vou fazer alguma coisa. A todos aqueles, todos vocês que têm se sentido desafiado nessas 3 semanas, têm recebido uma visão de Deus, tem se enchido de fé na palavra, se enchido de fé naquilo que Deus quer fazer. Eu quero convidar você nesse momento a orar junto comigo. É uma oração encorajadora, uma oração de desafio, mas eu quero que você ore e fale com Deus dizendo, Deus, se o Senhor está falando comigo, eu quero dar o primeiro passo. Deus, o Senhor está falando comigo, o Senhor já tem me dado uma visão, o Senhor tem me enchido de fé, eu quero dar o passo para fora desse barco. Não para viver uma vida que busque glórias pessoais, ou para viver uma vida que busque reformas no barco interno, mas uma vida que vai viver a verdadeira religião, uma vida que vai se importar com aquilo que Jesus se importou. Esse é o tipo de vida que nós como igreja devemos viver. Baixe sua cabeça se você quiser levantar uma das suas mãos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai. Nós somos a Tua igreja, Pai, a Tua igreja, a noiva de Cristo, Deus. E nós como noiva queremos estar preparados quando o Senhor vier nos encontrar. Nós queremos nos encher de azeite, Deus. Queremos nos encher de oração, de conhecimento de quem Tu és. Queremos nos aproximar de Ti, Pai, ter intimidade com o Senhor, Deus. E nós queremos dar o próximo passo das nossas vidas, Pai. Nós vivemos no meio de uma tempestade, num mundo caótico, Deus, onde pessoas falam que não precisam, mas nós sabemos, e os dados estão aqui para provar, que essas pessoas precisam de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, Deus. E nós precisamos, como igreja, ir ao Teu encontro, Deus. Nós precisamos dar o próximo passo. Nós precisamos pular para fora do barco, Deus, e encontrar essas pessoas que precisam, Pai. As nossas ações hoje podem mudar o futuro de muitas vidas, Deus. É isso que é se importar com a próxima geração. É dar o próximo passo agora. É pular do barco agora, Deus. O Senhor tem nos compelido como igreja, o Senhor tem nos compelido como jovens a ir para fora do barco, Deus. Pode ser que nós afundemos no meio do caminho, Deus, mas nós queremos dar um passo de fé, um passo de atitude e falar, eu não me conformo com o mundo que eu vivo. Ou Deus acalma a tempestade, ou eu vou entrar nessa tempestade com Ele. Pai, essa é a nossa oração essa noite, Deus. Nós queremos ser desafiados a entrar nessa tempestade louca com o Senhor, Deus. A fazer uma atitude louca com o Senhor. Mas nós queremos estar lá e no fim das nossas vidas dizer, eu deixei tudo por amor ao Evangelho. Eu deixei tudo de mim, eu dei tudo de mim para que o Teu nome fosse conhecido. Eu dei tudo de mim para que pessoas fossem alcançadas. Eu dei tudo de mim para que pessoas fossem curadas e conhecessem o Jesus que veio transformar nossas vidas, Deus. Pai, essa noite nós Te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor está fazendo.
pelo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. E nós nos colocamos à disposição, Deus, de darmos o próximo passo, de darmos o primeiro passo, de pular para fora do barco, Deus. Se é isso que o Senhor tem nos conduzido, Pai, é isso que nós queremos fazer, Deus. Nós queremos dar o próximo passo para o barco, Deus. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Me faz andar sobre as águas. Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Estamos chegando ao fim de mais um culto. Eu quero te convidar e te encorajar a estar com a gente aqui na semana que vem. Nós estaremos encerrando a série Momento. Nós falamos sobre a visão, sobre a fé. Hoje nós falamos sobre a ação. E toda ação vinda de Deus gera transformação no meio onde ela está. Semana que vem nós estaremos aqui falando de transformação, de como os nossos atos podem transformar o mundo que a gente vive. Quero te convidar, chame mais pessoas, não tem problema se elas não viram ainda a série. A série está no YouTube, vocês podem acompanhar por lá, vocês podem ver as 3 palavras e estarem aqui na semana que vem com a gente. Amém? Gostaria de orar com vocês para a gente encerrar. E depois da oração nós iremos cantar mais uma música de celebração, glorificando a Deus por essa noite incrível que a gente teve aqui. Amém? Deus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor é um Deus muito bom. O Senhor é um Deus que nos ama. O Senhor é um Deus que nos dá oportunidades, Pai. E nós tivemos mais uma dessas oportunidades essa noite, Pai. De ouvir um direcionamento do Senhor, de saber o que temos que fazer e de como fazer, Deus. Nós não queremos agir por impulsos, nós não queremos agir sem orar e ter direcionamento do Senhor, mas nós queremos fazer alguma coisa, Deus. Que o Senhor abençoe o teu povo, Deus. Dê a eles uma boa semana, uma semana de descanso, uma semana de vitórias, Pai. E mesmo que hajam momentos de fraqueza, mesmo que hajam momentos de medo, Pai, que cada um de nós aqui tenha coragem e dê um passo para fora do barco, Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vá na graça, vá na paz do Senhor. Nós nos encontramos aqui semana que vem, às 7 horas. Amém? Valeu! Sozinho não, e quando estou caído, Jesus me levanta do chão. E quando eu penso em desistir, olho pro céu e vejo a solução. E existe um Deus que está comigo e nunca vai me deixar. E nunca vai me deixar. Essa é a minha canção, Jesus, só pra dizer como eu te amo, meu Jesus. Tu és tudo pra mim.
Essa é a minha canção, Jesus, só pra dizer como eu te amo, meu Jesus. Tu és tudo pra mim. Sozinho não, quando estou caído, Jesus me levanta do chão. E quando eu penso em desistir, olho pro céu e vejo a solução. E existe um Deus que está comigo e nunca vai me deixar, e nunca vai me deixar. Essa é a minha canção, Jesus, só pra dizer como eu te amo, meu Jesus. Tu és tudo pra mim. Essa é a minha canção, Jesus, só pra dizer como eu te amo, meu Jesus. Tu és tudo pra mim. Jesus, só pra dizer como eu te amo, meu Jesus. Tu és tudo pra mim. Essa é a minha canção, Jesus, só pra dizer como eu te amo, meu Jesus. Tu és tudo pra mim. Tu és tudo pra mim. Tu és tudo pra mim. Tu és tudo pra mim.